pessoa que tem ansiedade sabe que tem uma questão forte com excessos, né? Assim, ou come demais, ou dorme demais, ou fala demais, ou se excede demais. Sempre uma questão muito forte ali com o excesso. Excesso que às vezes vem também mascarado como uma espécie de superação. Às vezes a pessoa vai lá e diz: não, eu sou uma pessoa forte, eu supero dificuldades, por isso eu vou começar a correr. E aí já não começa a correr, né? Começa a querer fazer uma meia maratona. Aí se machuca. E aí se machuca porque correu demais, porque não prestou atenção nos próprios limites. Toda pessoa ansiosa tem uma questão forte com o limite. Não porque não respeite o limite, porque seja desobediente, mas porque, na grande maioria das vezes, a minha experiência diz que nem conhece o limite, não reconhece o limite. Em toda a questão da ansiedade, existem muitas nuances que alimentam os comportamentos, que por si alimentam a ansiedade. Uma dessas nuances é que geralmente as pessoas ansiosas, elas vêm de famílias muito críticas. Famílias que adoram dar aquele feedback não pedido, né? Que são as críticas construtivas. E sempre com uma ideia de que há algo a ser melhorado, há algo a ser superado. E algumas pessoas são mais vulneráveis a essas críticas, né? E vão desenvolvendo uma forma de estar na vida ansiosa, com medo o tempo todo, né? Se protegendo para não ser criticado, para conseguir superar a expectativa do outro. Passa a vida vivendo quase que num espelho invertido, né? Olhando mais para o outro do que para si mesmo. Por isso, tão difícil, né? Tão difícil reconhecer os próprios limites. Porque o limite passa a ser algo que não é dado por si mesmo, mas é vindo do outro. O limite passa a ser alguma coisa externa a si mesmo. Quando a gente baseia a nossa vida o tempo todo no olhar do outro, não que a gente não faça isso nunca, ao contrário, né? A gente faz isso muitas vezes. Aliás, a gente se reconhece como pessoa a partir do olhar do outro. Só que quando isso se transforma num excesso, quando isso fica desbalizado, desequilibrado, e a gente só passa a olhar para o que o outro vai pensar da gente, para o que o outro vai dizer do que a gente fez, se o outro vai julgar que nós fomos ali preguiçosos, ou se a gente não se a gente se esforçou, né? O tempo todo a gente está tão preocupado ali com o outro, a gente não enxerga mais os nossos limites. Os nossos limites, eles são as balizas, né, os balizadores para mostrar para a gente quando que a gente está infringindo um valor nosso, quando a gente está atuando na vida de uma forma diferente do que nós gostaríamos de ser, né? Tá longe da nossa essência, tá fazendo a gente fugir do nosso lugar. Então os limites, eles são importantes, mas a gente só consegue respeitar os limites se a gente vê os limites. E para a gente ver os limites, a gente tem que estar muito ligado na nossa essência, a gente tem que estar ligado em quem nós somos, no que nos faz mal, no que nos machuca, onde é um excesso pra gente. Quando a gente se volta a tentar entender o limite a partir do que é do julgamento do outro, na verdade a gente está em contato com o limite do outro. Se aquela outra pessoa julga que eu fui preguiçosa numa determinada ação, esse é o limite daquela pessoa. É ela que pensa que aquele ato é um ato preguiçoso. Aquele é um limite para ela, não meu. Então, o tempo inteiro eu preciso recolher a mim mesma, entender o que é um ato ultrajante para mim, o que é um ato aceitável para mim, o que é algo que é perdoável, o que é algo que é imperdoável, que se alguém fizer ou disser para mim, é o fim do mundo. Esses são limites. E esses limites são importantes, eles são quem eu sou. Então, veja, os seus excessos, sejam de comilança, de ira, de lesões musculares, de insônia, pensa aí,
os seus excessos, que podem ser muitos, né? Eles estão intimamente ligados com a falta de percepção sua dos seus limites. Se você não vê seus limites, você não respeita seus limites. E todo o excesso, ele também denuncia uma outra coisa, ele denuncia que há uma falta. Excesso demonstra pra gente muitas coisas, sabe? Demonstra que a gente não tá reconhecendo nosso limite, portanto não tá respeitando. Demonstra que excessos existem ali, na verdade, faltas que eu tô tentando desesperadamente tamponar com os excessos. Fica ligado nisso. Excessos também mostram que, justamente porque falta alguma coisa, né? Eu sempre lembro de uma frase assim, que eu aprendi ainda na época da minha formação, assim, quando eu era residente de saúde mental, que era: quem quer tudo não quer nada, quem faz tudo não faz nada. Porque você não se concentra em coisa alguma, né? Então isso é uma forma de exercer o excesso. Excesso é falta, excesso é não reconhecimento de limite. E para prestar atenção, excesso também é uma forma de comunicação. O seu excesso também serve para comunicar alguma coisa para alguém. Comunicar que você está insatisfeita com alguma coisa, comunicar algo que você quer dizer, não consegue dizer ou não sabe dizer. E aí vem o excesso, como forma de comunicação. Só que o outro não vai entender nada, né? Só vai ver que você é uma destrambelhada doida fora da casinha. Então preste atenção nos seus excessos, porque eles não comunicam nada. Ou melhor, comunicam, mas comunicam de uma forma muito torta, e o que você não quer comunicar. É uma outra coisinha. O excesso também denuncia que você não está cuidando do excesso. Ahá! Se eu não fizesse uma gracinha, não ia ser eu, né? Mas assim, é verdade, né? E essa eu aprendi com a Carol. A Carol uma vez me disse, eu tava reclamando com ela sobre excessos, né? Sobre o quanto que eu tava excessiva com alguma coisa. Já faz um tempinho. E aí ela me diz assim: você tá tendo um lugar para escoar o seu excesso? O que você anda fazendo para pôr para fora o seu excesso? De que forma você pode criativamente pensar aí uma forma de dar vazão aos seus excessos, sem que eles te prejudiquem, sem que eles te façam mal? Excessos dizem muito a respeito do que você precisa prestar atenção. Ser quem você é, ser o que você quer ser, é importante, é fundamental. Mas para isso você precisa controlar suas emoções, você precisa reduzir sua ansiedade, você precisa se autoconhecer.